A noite de 15 de março desdobrava-se sobre São Paulo como um manto de veludo escuro, salpicado pelo brilho febril da metrópole que nunca dormia. Contudo, para além do caos urbano, aninhado nos contrafortes da Serra da Cantareira, o solar da família Oliveira era um universo à parte, um bastião de opulência e tradição imune ao ritmo frenético da cidade. Ali, o tempo não corria, ele desfilava. O tradicional baile de primavera era o ápice do calendário social paulistano, um evento cuja exclusividade era uma arma e um escudo. Os convites, impressos em papel vergê com o brasão da família em relevo dourado, eram mais do que um passe de entrada. Eram um atestado de relevância no rarefeito ecossistema do poder brasileiro. Dentro dos salões de pé direito monumental, o ar era uma sinfonia de aromas. O perfume adocicado e pesado de lírios brancos e orquídeas raras, arranjados em vasos de cristal que pareciam brotar das paredes, misturava-se ao cheiro efervescente do champanhe Perrier-Jouët e às nuvens invisíveis dos mais exclusivos perfumes que pairavam sobre os convidados. Os candelabros de cristal Baccarat, verdadeiras constelações suspensas, derramavam uma luz dourada e indulgente sobre o piso de mármore de Carrara, polido a ponto de refletir como um lago escuro o brilho ofuscante de diamantes, o lampejo de esmeraldas e o farfalhar de vestidos de alta costura. No mezanino de jacareandá maciço, uma orquestra de câmara tecia uma tapeçaria sonora com valsas de Strauss, uma melodia anacrônica e elegantemente melancólica que servia de trilha sonora para as verdadeiras danças da noite, as de poder, influência e ambição. No epicentro gravitacional de todo esse universo, movia-se João Paulo Oliveira. Aos 35 anos, ele era o herdeiro incontestável de um império de 10 bilhões de reais, um colosso com tentáculos no agronegócio, no mercado financeiro e na tecnologia de ponta. Era o solteiro mais cobiçado do país, um título que ele carregava como uma coroa de espinhos. Seu smoking Ricardo Almeida, de um preto tão profundo que parecia absorver a luz, era uma armadura cortada com precisão cirúrgica. As abotoaduras de platina e ônix, herança de seu bisavô, eram os únicos adornos em uma figura de austeridade quase monástica. Contudo, não era a roupa ou a riqueza que o definiam, mas sua aura de distância glacial. Ele era como uma escultura de mármore grego, perfeito em suas proporções, admirado por todos, mas frio ao toque, desprovido da desordem da vida. Seus olhos de um cinza que evocavam um céu de inverno antes da tempestade pareciam perscrutar as almas, desnudando as fachadas polidas e os sorrisos ensaiados. Seu próprio sorriso era um evento raro, um espasmo muscular milimetricamente controlado que jamais alcançava o olhar. Era uma fortaleza erguida ao longo de 20 anos de um luto silencioso e implacável. Para João Paulo, a noite era um fardo, um ritual previsível e excruciante que ele suportava em nome do legado familiar. A procissão de pretendentes era o ato principal da peça. Cada uma era uma obra-prima de beleza, linhagem e ambição, cuidadosamente preparada para a conquista. Isabela Ribeiro, filha de um magnata da indústria têxtil, aproximou-se com um vestido de seda escarlate que parecia uma labareda dançante. "João Paulo, querido", disse ela, a voz um pouco estridente para disfarçar o nervosismo. Papai estava comentando sobre a volatilidade do mercado de commodities. Uma loucura, não? O que você acha que o futuro nos reserva? Ele a fitou por um instante, o olhar vazio. O futuro, Isabela, raramente se revela em salões de baile. A resposta, polida e letal, a deixou sem palavras, e ela se afastou com um sorriso congelado. A próxima na fila era Gabriela Lima, a top model do momento, uma deusa de ébano cuja pele reluzia sob as luzes. Um colar de diamantes, que valia mais do que o PIB de um pequeno país, adornava seu pescoço. Ela deslizou até ele, o andar de passarela intacto. "JP, acabei de voltar de Paris. A campanha foi um sucesso, mas, honestamente, não vi a hora de voltar para o nosso calor. Senti sua falta nos eventos." Ela piscou os cílios longos, uma promessa explícita no olhar. Ele inclinou a cabeça minimamente. "O trabalho me consome, Gabriela.
Fico feliz pelo seu sucesso. Ele a dispensou com a mesma eficiência com que assinava um contrato, deixando-a à deriva na corrente de convidados. Por fim, a mais formidável de todas, Vitória de Bragança. Descendente de uma linhagem que se entrelaçava com a da própria monarquia brasileira, ela era a personificação da aristocracia. Usava um vestido azul marinho, sóbrio e impecável, e sua abordagem era a mais inteligente. João Paulo estive pensando no trabalho da sua fundação. O projeto de educação musical na periferia é notável. Precisamos usar nossa posição para gerar impacto real, não acha? Ele a ouviu, reconhecendo a estratégia. Ela não vendia beleza ou riqueza, mas um propósito compartilhado, uma parceria de poder. Por um momento, ele sentiu um pingo de respeito. Mas quando ela fez o movimento final, uma valsa para celebrarmos as boas causas, a muralha de gelo retornou. Agradeço a gentileza, Vitória, mas esta noite, como em todas as outras, sou apenas um espectador. As boas causas não precisam de dança, mas de ação. O que aquele microcosmo de privilégio não podia compreender era a profundidade do abismo em sua alma. 20 anos atrás, o coração de João Paulo não fora partido, fora pulverizado. A memória de Clara era uma ferida que nunca cicatrizava, uma presença fantasma em cada corredor daquele solar. Ela era a filha de Lourdes, a governanta que fora mais mãe para ele do que a sua própria, perdida para uma doença quando ele era apenas um menino. Clara era seu contraponto, sua realidade. Eles cresceram como duas plantas entrelaçadas, uma de estufa e outra selvagem, nos jardins e nas passagens secretas da mansão. O amor deles floresceu ali, puro e clandestino, longe dos olhos julgadores. Ela não amava o herdeiro dos Oliveira. Amava o JP que lia poesia escondido na biblioteca, que tinha medo de trovão e que sabia o nome de todas as estrelas. A Noite da Tragédia era um filme que se repetia em sua mente, em um loop infernal. Era o aniversário de 18 anos dela. Ele a esperava no antigo mirante, nos limites da propriedade, o lugar secreto deles. Em suas mãos, um presente embrulhado com cuidado, uma primeira edição de A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector, que ele encontrara em um sebo no centro. Ele lembrava do vento frio, da ansiedade feliz em seu peito. Ele a viu correndo pela alameda de ipês, o vestido branco esvoaçando como as asas de um anjo, o sorriso dela, uma promessa de felicidade. E então, o som agudo de pneus cantando no asfalto molhado, o baque surdo e doentio que rasgou o silêncio da noite. Ele correu, o nome dela um grito preso na garganta. Ele a segurou nos braços, o calor do sangue dela se espalhando por sua camisa, a vida se esvaindo de seus olhos castanhos. As últimas palavras dela, um sussurro fraco contra seu peito, tornaram-se a profecia que o acorrentou. Algum dia, você vai encontrar alguém que te ame como eu, mas você precisa saber ver o amor verdadeiro, mesmo que ele chegue vestido diferente. Desde aquela noite, dançar era uma blasfêmia, viver era uma performance, e após cada evento como aquele, ele cumpria seu único ritual sagrado, a peregrinação ao cemitério da Consolação, onde orquídeas brancas eram suas únicas palavras, depositadas sobre o mármore frio que guardava seu coração. Mas o destino, esse roteirista sádico e genial, havia preparado uma reviravolta para aquela noite. Por volta das 22h30, no auge da festa, uma anomalia sutil quebrou a coreografia perfeita do evento. Uma porta de serviço, normalmente invisível, abriu-se discretamente. Dela surgiu Helena Costa, a chefe da equipe de limpeza, uma mulher de 52 anos, com a dignidade gravada nos traços do rosto e a fadiga nos ombros. Seu trabalho era garantir que a mágica acontecesse sem que os mágicos fossem vistos. Ao seu lado, porém, estava uma figura que não pertencia àquele roteiro. Sua filha, Beatriz Costa, 24 anos, vestida com o mesmo uniforme funcional, preto e com um avental branco imaculado. Formada com louvor em belas artes na USP, Beatriz estava ali para ajudar a mãe, uma jornada dupla para juntar cada centavo para um mestrado em restauração de arte em Florença,
um sonho que parecia tão distante quanto as estrelas. Havia em Beatriz uma graça que o uniforme não conseguia ocultar. Seus cabelos castanhos, presos em um coque simples, tinham fios rebeldes que escapavam para emoldurar um rosto de uma beleza serena e inteligente. Seus olhos, da cor de avelã, não eram vazios ou calculistas. Eles observavam, absorviam, com uma curiosidade artística que a diferenciava de todas as outras mulheres no salão. Sua beleza não era o produto de estilistas e maquiadores, mas algo intrínseco, autêntico, como a de uma pintura de Vermeer. Do seu exílio autoimposto no terraço, João Paulo a viu. E pela primeira vez em 20 anos, ele não apenas olhou, ele viu. Foi um soco no estômago, um reconhecimento instantâneo que desafiava a lógica. Ele a observou hipnotizado enquanto ela se movia pelo salão. Ela não andava, deslizava com uma eficiência silenciosa. Servia as taças de champanhe com um sorriso genuíno que não pedia nada em troca. Quando um industrial de Minas Gerais, visivelmente embriagado, segurou seu braço por um segundo a mais, ela se desvencilhou com uma firmeza calma, sem causar alarde, mas com uma autoridade silenciosa que o fez recuar. Mas o momento que o paralisou, o instante que mudou tudo, foi um gesto de uma bondade quase invisível. Beatriz passou por um grupo de socialites e ouviu Isabela Ribeiro comentar com veneno disfarçado de humor. "Meu Deus, você viu o vestido da Lúcia? Parece uma cortina de hotel barato." Beatriz não reagiu, mas João Paulo, com sua visão aguçada pela distância, viu um lampejo de dor e compaixão em seus olhos. Momentos depois, ao passar pela tal Lúcia, que se encolhia em um canto, visivelmente desconfortável, Beatriz parou. "Com licença, senhora", disse ela, a voz baixa. "Seu broche é lindíssimo. É uma peça de família." A mulher, surpresa, olhou para o broche e depois para Beatriz e um sorriso genuíno e grato iluminou seu rosto. "Sim, era da minha avó. Obrigada por notar." Naquele pequeno ato de empatia gratuita, naquela gentileza desnecessária em um ambiente onde a crueldade era uma moeda social, João Paulo viu um eco da alma de Clara. Era a nobreza que ele acreditava ter sido enterrada com ela. A orquestra anunciou a valsa principal da noite. Como um reflexo condicionado, todos os olhares se voltaram para ele. A expectativa era palpável, e então, quebrando um ritual de 2 décadas, quebrando as correntes que ele mesmo havia forjado, João Paulo se moveu. Ele apagou o cigarro, endireitou o corpo e desceu os degraus de mármore. Ele não foi em direção a Isabela, Gabriela ou Vitória. Seus passos, firmes e com um propósito que ele não sentia há anos, o levaram através do mar de seda e diamantes, em direção à jovem garçonete que, de costas para ele, empilhava taças vazias, completamente alheia ao fato de que o eixo daquele universo e da vida dele estava prestes a girar irrevogavelmente em sua direção. O murmúrio coletivo do salão, uma cacofonia de conversas fúteis e risadas ensaiadas, desfez-se como fumaça, dando lugar a um silêncio denso e pesado. Cada par de olhos, antes disperso, agora se concentrava em um único ponto, como se um holofote invisível tivesse sido aceso. João Paulo parou a um passo de Beatriz. Ela, sentindo a mudança abrupta na atmosfera e a presença imponente às suas costas, virou-se lentamente, a bandeja de taças ainda em suas mãos. Seus olhos cor de avelã, surpresos, encontraram o cinza tempestuoso dos olhos de João Paulo, e por um instante que se estendeu por uma eternidade, o mundo inteiro pareceu prender a respiração. O coração dela disparou, uma batida desordenada de pânico e confusão. O que ele queria? Teria ela cometido algum erro? Derrubado uma taça? Servido a pessoa errada? Sua mente vasculhava freneticamente os últimos minutos em busca de uma falha. Ele a observou, e naquele breve escrutínio viu mais do que havia visto em qualquer mulher nos últimos 20 anos. Viu a leveza das sardas salpicadas em seu nariz, um detalhe tão humano e real em meio a tanta perfeição fabricada. Viu a sinceridade em seu olhar que não vacilava com medo, mas o encarava com uma curiosidade genuína. E viu suas mãos que seguravam a bandeja com firmeza, mãos que conheciam o trabalho.
que não eram feitas para exibir anéis, mas para criar, para consertar, para construir. Em sua mente, a voz de Clara ecoou, não como uma memória dolorosa, mas como uma chave que destranca uma porta há muito tempo fechada. Mesmo que ele chegue vestido diferente, com a voz rouca, traindo uma emoção que ele mesmo não sabia que ainda possuía, ele quebrou o silêncio e o protocolo de uma vida inteira. A senhorita me concederia esta dança? A pergunta pairou no ar, absurda, impossível. Beatriz piscou, certa de que era um engano, uma peça cruel pregada por sua mente exausta. O homem que era uma lenda por sua reclusão, que recusara princesas e modelos, estava pedindo a ela, a filha da faxineira, para dançar a valsa mais importante do evento mais exclusivo do país. O choque reverberou pelo salão em ondas de incredulidade. Isabela Ribeiro, que se posicionara estrategicamente para ser a escolhida óbvia, ficou lívida, a mão apertando a taça de cristal com tanta força que um filete de champanhe transbordou. Gabriela Lima soltou um pequeno suspiro de desdém, enquanto Vitória de Bragança congelou, a boca entreaberta, a compostura aristocrática finalmente quebrada. Os sussurros começaram, venenosos e rápidos como picadas de cobra. Ele enlouqueceu de vez, sibilou uma condessa para sua amiga. Que humilhação, para nós, respondeu a outra. Deve ser uma aposta. Só pode ser. Helena, a mãe de Beatriz, observava da entrada de serviço, o coração gelado de pavor. Ela deu um passo à frente, o instinto protetor gritando para que tirasse a filha daquele ninho de víboras. Mas seu olhar cruzou com o de João Paulo, e ela viu algo que a paralisou. Não era o capricho de um homem rico, nem a arrogância de quem brinca com os sentimentos alheios. Era uma vulnerabilidade crua, uma súplica silenciosa que ela não via naqueles olhos desde que ele era um menino de luto, chorando pela perda de Clara. Após o que pareceu uma vida inteira contida em segundos, Beatriz tomou uma decisão. Ela não seria a vítima de uma piada. Se era um jogo, ela jogaria com a dignidade que sua mãe lhe ensinara. Com um movimento deliberado, ela pousou a bandeja de prata sobre uma mesa próxima. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu clara e firme, cortando o silêncio como um cristal. Seria uma honra, Sr. Oliveira. Ele lhe ofereceu o braço e, juntos, caminharam para o centro da pista de dança. A multidão se abriu para eles como o mar vermelho. Os rostos, uma mistura de choque, desprezo e uma fascinação mórbida. A orquestra, após um momento de hesitação do maestro, que olhou para o mezanino em busca de alguma instrução que não veio, começou a tocar uma valsa lenta e melancólica. Quando a mão dele tocou a curva de sua cintura e seus dedos se entrelaçaram, uma corrente elétrica, quente e inesperada, percorreu ambos. E então, eles dançaram. Beatriz, que só conhecia a dança das vassouras no chão encerado e os passos improvisados nas festas de bairro, moveu-se com uma graça instintiva, como se a música nascesse de dentro dela. João Paulo, cujos pés não conheciam aqueles passos há 20 anos, foi guiado por uma memória muscular e por uma nova e desconcertante sensação de leveza. O mundo ao redor se dissolveu em um borrão de luzes e cores. Para ele, era como dançar com um fantasma e um milagre. Ele via a pureza de Clara nos olhos de Beatriz, mas também uma força, uma resiliência que era unicamente dela. Ela não era uma substituta, era uma revelação. Ele sentiu o gelo em seu peito começar a trincar, pequenas fissuras se abrindo em uma fortaleza que ele julgava inexpugnável. Para ela, estar naqueles braços era um paradoxo. Sentia-se assustadoramente exposta sob os olhares de centenas e, ao mesmo tempo, mais segura do que nunca. Ela sentia a tristeza contida nele, uma melancolia profunda que o smoking caro não conseguia esconder, mas também uma força silenciosa que a atraía. Quando a última nota da música se desvaneceu no ar, eles pararam. O silêncio retornou, mas desta vez era um silêncio de assombro. Então um único par de mãos aplaudiu, um velho industrial que sempre admirara a audácia. O som solitário quebrou o feitiço, e logo foi seguido por outros. Uma onda de aplausos hesitantes, uma mistura de respeito pela coragem e choque pela quebra de todas as regras.
Ele a conduziu de volta à beira da pista, curvou-se e, num gesto de uma galanteria esquecida, beijou-lhe as costas da mão. Obrigado, ele disse, e a palavra continha um universo de gratidão. Antes de se virar e desaparecer na direção da cozinha, ela o olhou uma última vez, e naquele olhar, uma promessa silenciosa foi trocada. As 24 horas seguintes foram um cataclisma social. As manchetes dos jornais gritavam: o bilionário e a gata borralheira, escândalo no baile dos Oliveira. Na Folha de São Paulo, a valsa da insurreição, João Paulo Oliveira desafia a elite em O Estado de São Paulo. As revistas de fofoca foram à loucura, publicando fotos granuladas tiradas de celulares, com círculos vermelhos nos rostos chocados dos convidados. A história viralizou, tornando-se o assunto mais comentado do país. O telefone de João Paulo não parava de tocar. A chamada mais temida veio no meio da tarde. Era seu tio, Ricardo Oliveira, o patriarca de fato da família desde a morte de seu pai, um homem que via o mundo como um tabuleiro de xadrez. João Paulo. A voz de Ricardo era fria como aço. Espero que você tenha uma excelente explicação para o circo de ontem. Nossos acionistas estão nervosos. A família Ribeiro está insultada. Você tem noção do dano que causou à nossa imagem? Um capricho momentâneo pode custar alianças de décadas. Pela primeira vez na vida, João Paulo não se encolheu. Não foi um capricho, tio. Foi a única coisa real que aconteceu naquela sala em 20 anos. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Não seja tolo. Essa garota é uma ninguém. Se quer uma distração, compre-lhe um apartamento, um carro, mas não manche o nosso nome. A sugestão vulgar fez o sangue de João Paulo ferver. O nome Oliveira já foi manchado por coisas bem piores do que uma dança honesta. A conversa está encerrada. E ele desligou, um ato de rebelião que o deixou tremendo, mas estranhamente livre. Ele sabia o que tinha que fazer. Não era um desejo, era uma necessidade. Ele precisava vê-la de novo, longe dos olhares, longe daquele mundo de mentiras. Ele foi até o modesto prédio na Zona Leste, dirigindo um carro comum, sem motorista ou seguranças. A cada quarteirão, o contraste entre seus mundos se tornava mais gritante. Quando bateu na porta do pequeno e impecavelmente limpo apartamento, foi Helena quem abriu. Seu rosto era uma máscara de medo e orgulho ferido. Senhor Oliveira, se veio demitir a mim e a minha filha... Não. Ele a interrompeu, a voz suave. Eu vim pedir desculpas por qualquer problema que eu tenha causado. E se ela permitir, gostaria de conversar com a Beatriz. A sinceridade em seu olhar a desarmou. A conversa que se seguiu, na pequena sala de estar, durou horas. Eles não falaram sobre o baile, mas sobre a vida. Ele falou sobre a solidão no topo, o peso de um legado que ele nunca escolheu. Ela falou sobre a paixão pela arte, sobre a beleza escondida nas rachaduras de uma pintura antiga, sobre o sonho de tocar a história com as pontas dos dedos. Ele descobriu nela uma inteligência afiada, uma paixão contagiante e uma integridade inabalável. Ela descobriu nele o homem sensível e ferido, por trás da máscara do bilionário. Eles começaram a se encontrar às escondidas, em um sebo no centro da cidade, discutindo sobre Guimarães Rosa. Em uma sessão de cinema de arte em Pinheiros, compartilhando um saco de pipoca, em caminhadas anônimas pelo Parque do Povo, sentindo o prazer simples do anonimato. Para ele, aqueles momentos eram como respirar ar puro pela primeira vez. Mas o mundo deles não os deixaria em paz. A vingança da alta sociedade foi sutil e cruel. Helena perdeu 2 de seus melhores clientes, com desculpas esfarrapadas sobre cortes no orçamento. A bolsa de estudos para o mestrado de Beatriz, que era praticamente certa, foi negada sem explicação plausível. A crueldade daquele mundo se revelou em sua forma mais covarde. João Paulo descobriu por acaso, ao ver a tristeza nos olhos dela, que ela tentava esconder. Uma fúria fria e calculada tomou conta dele. Ele pegou o telefone e ligou diretamente para o editor-chefe da Folha de São Paulo. Tenho uma história para você, disse ele. A minha história. A entrevista, publicada na íntegra no domingo seguinte, caiu como uma bomba atômica. Ele não apenas anunciou o relacionamento, ele abriu o coração.
Falou da perda de Clara, da solidão, do vazio de um mundo onde tudo tem um preço. E falou de Beatriz. Ela me lembrou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que sentimos. Ela tem mais nobreza em seu caráter do que muitas das pessoas que carregam sobrenomes de 4 séculos. O amor verdadeiro não conhece classes sociais, e eu não vou me desculpar por tê-lo encontrado. A reação foi imediata e polarizada. A elite o chamou de traidor, de louco, mas o Brasil real o abraçou. Milhares de mensagens de apoio inundaram as redes sociais. Eles se tornaram um símbolo, não de um conto de fadas, mas de uma verdade humana e desafiadora. Beatriz, em uma breve declaração a um repórter, mostrou sua força. Eu não me apaixonei por um bilionário. Eu me apaixonei por um homem que, como eu, acredita na beleza das coisas que o dinheiro não pode comprar. Meu sonho continua sendo restaurar arte e vou realizá-lo com meu próprio trabalho. A batalha estava apenas começando, mas eles haviam feito sua declaração ao mundo. Estavam juntos e não iriam recuar. A entrevista de João Paulo não foi um ponto final, foi uma declaração de guerra. Nos 6 meses que se seguiram, ele e Beatriz viveram sob um cerco invisível. A alta sociedade, ferida em seu orgulho, não os atacava abertamente, mas empregava uma guerrilha de sussurros e exclusões. Convites para eventos importantes misteriosamente deixavam de chegar. Amigos de longa data de João Paulo cruzavam para o outro lado da rua para evitá-lo. Beatriz, por sua vez, sentia o peso do preconceito de forma ainda mais direta. Em uma entrevista para uma vaga de assistente em uma galeria de arte de prestígio, a entrevistadora, uma mulher de sobrenome tradicional, passou mais tempo perguntando sobre sua relação com os Oliveira do que sobre sua tese sobre o barroco mineiro. A vaga, claro, não foi dela. Cada porta fechada, cada olhar de desdém, era uma tentativa de erodir a confiança deles, de provar que o mundo deles era impenetrável. Mas a pressão externa teve um efeito inesperado. Forjou o relacionamento deles em aço. Longe dos salões dourados, eles construíram seu próprio universo. Um universo feito de visitas a ateliês de artistas na Vila Madalena, de tardes de domingo no MASP, de jantares preparados a 4 mãos no pequeno apartamento de Beatriz, com o som de Vines de Caetano Veloso e o cheiro de manjericão fresco no ar. João Paulo, o homem que comandava um império, descobriu a alegria simples de lavar a louça enquanto Beatriz contava sobre as complexidades de remover verniz de uma tela do século XVIII. Beatriz, a mulher que sonhava com a Itália, descobriu no homem mais poderoso do Brasil uma alma de poeta e uma vulnerabilidade que a fazia querer protegê-lo. Foi durante uma dessas noites que João Paulo tomou sua decisão. Ele via a frustração nos olhos de Beatriz, a dor de ser julgada não por quem era, mas por quem amava. A raiva que sentiu foi fria e precisa. Ele não iria mais se defender. Ele iria atacar, não com as armas do mundo dele, advogados e poder financeiro, mas com uma arma que eles não entenderiam, a redefinição do que significava valor. O anúncio de um novo baile beneficente no solar da Cantareira, 6 meses após o primeiro, causou um rebuliço. A elite paulistana ficou empolvorosa. Seria um pedido de desculpas? Uma tentativa de se reintegrar? A curiosidade superou o orgulho e os convites foram aceitos em massa. O que eles não sabiam era que a lista de convidados havia sido radicalmente alterada. Ao lado dos sobrenomes Ribeiro, Bragança e Lima, estavam os de Silva, Santos e Souza. João Paulo convidara não apenas a elite econômica, mas a elite do mérito. Uma cientista que liderava pesquisas de ponta contra o Zika vírus, um jovem escritor da periferia cujo romance de estreia ganhara o Prêmio Jabuti, uma ativista indígena que lutava pela demarcação de terras, um chefe de cozinha que transformara a culinária nordestina em arte. A mensagem era um soco no estômago da velha guarda. O solar da Cantareira, naquela noite, pertenceria a um novo Brasil. Na noite do evento, a atmosfera no solar era elétrica e irreconhecível. A formalidade rígida do baile anterior fora substituída por uma energia vibrante de conversas animadas e trocas genuínas. Um banqueiro de investimentos discutia física quântica com a cientista. Vitória de Bragança
Para sua própria surpresa, encontrou-se fascinada pela história de vida do escritor. O ar não cheirava apenas a dinheiro, mas a ideias, a talento, a propósito. João Paulo recebeu os convidados, não mais como o anfitrião glacial, mas como um maestro orgulhoso de sua orquestra heterogênea. Ele estava sozinho, e a ausência de Beatriz era o grande elefante na sala. Enquanto isso, no pequeno apartamento na Zona Leste, Beatriz se olhava no espelho. O vestido de veludo azul noite, uma criação de um jovem estilista que João Paulo fizera questão de patrocinar, caía como uma segunda pele. Era elegante, mas sem ostentação. Helena ajeitou um fio de cabelo solto. Você está linda, minha filha. Mas mais do que isso, você está pronta. Beatriz respirou fundo. Estou com medo, mãe. Helena segurou o rosto da filha entre as mãos. Medo é para quem não sabe quem é. Você sabe. Agora vá e mostre a eles. No cabelo de Beatriz, presa com delicadeza, estava uma tiara de diamantes e safiras que pertencera à avó de João Paulo. Ele a entregara a ela naquela tarde. Não é uma coroa, Bia, dissera ele. É um elo. Minha avó era uma mulher forte, que desafiou a família para se casar com um homem que amava. Acho que vocês teriam se dado bem. Às 10 horas em ponto, as grandes portas de jacarandá do salão principal se abriram, e ela surgiu. O silêncio que se seguiu não foi de choque, mas de admiração rendida. Ela não caminhava como uma Cinderela deslumbrada, mas como uma rainha consciente de seu valor, com a humildade de quem conhecia o chão que pisava, mas com a dignidade de quem sabia para onde estava indo. Seus olhos não procuraram o chão, mas cruzaram o salão e encontraram os de João Paulo. Naquele olhar estava toda a história deles, a batalha, a cumplicidade, o amor inabalável. Ele foi ao seu encontro, pegou sua mão e a levou para o centro da pista. A orquestra atacou uma valsa vibrante e um aplauso espontâneo e caloroso explodiu. Eles dançaram, e a magia se repetiu, não como um segredo, mas como uma celebração. Eles sorriam um para o outro, movendo-se em uma harmonia que era a sintonia de duas almas. O clímax da noite, no entanto, foi um ato de pura devoção. Quando a música terminou, João Paulo não a soltou. Segurando sua mão, ele se ajoelhou diante dela. O silêncio retornou, desta vez carregado de uma emoção quase insuportável. Do bolso interno de seu smoking, ele tirou uma pequena caixa de veludo. Beatriz, sua voz ressoou firme e clara. Há 20 anos, perdi a mulher que me ensinou a amar. E por 20 anos, vivi em um mundo cinza, acreditando que a luz nunca mais voltaria. Então, você apareceu vestida de trabalho e dignidade e me mostrou que meu mundo não estava morto, apenas adormecido. Você me ensinou a ver a beleza novamente, a sentir novamente, a viver novamente. Você não é a sombra de um amor perdido. Você é a promessa de um amor encontrado. Você é o meu amor verdadeiro, aquele que chegou vestido de força, inteligência e bondade. Quer se casar comigo e construir um mundo novo ao meu lado? As lágrimas que escorriam pelo rosto de Beatriz eram de uma alegria avassaladora. Seu sim foi um sussurro que soou como um trovão no silêncio, seguido por um aplauso ainda mais estrondoso que o anterior. Aquele não era apenas um noivado, era a capitulação do preconceito, a vitória da autenticidade. O casamento, 3 meses depois, foi a materialização dessa união. Realizado na Capela do Solar, foi uma cerimônia que honrou a tradição, mas celebrou a simplicidade. Beatriz entrou ao som de Villa-Lobos e os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, promessas de parceria e respeito mútuo. A festa que se seguiu foi um reflexo do segundo baile. Uma mistura de mundos onde a comida de boteco era servida ao lado de canapés sofisticados e a roda de samba dividia o espaço com a orquestra de câmara. Mas o verdadeiro legado deles começou a ser construído depois. Juntos criaram a Fundação Clara, uma instituição dedicada a financiar a educação de jovens artistas de comunidades carentes. Não era caridade, era investimento no talento que o Brasil desperdiçava. Beatriz, recusando o papel de socialite ociosa,
tornou-se a diretora executiva da fundação. Ela finalmente realizou seu sonho, não indo para a Itália, mas trazendo a Itália para o Brasil, criando um dos mais avançados centros de restauração de arte da América Latina, onde jovens bolsistas aprendiam o ofício. Ela se tornou uma das vozes mais respeitadas no mundo da arte, não como a esposa de, mas por seu próprio mérito, sua paixão e seu conhecimento. Anos se passaram. O solar da Cantareira já não era um mausoléu de tradições empoeiradas, mas um centro cultural vibrante, com residências artísticas e concertos abertos ao público. Em uma noite quente de março, no aniversário daquela primeira valsa, João Paulo e Beatriz estavam sozinhos no grande salão. A orquestra era um antigo toca-discos e a música era um samba-canção de Tom Jobim. Eles dançaram, os passos lentos e familiares. "Lembra daquela noite?" Ele sussurrou em seu cabelo. "Como eu poderia esquecer?" Ela riu. "Foi a noite mais aterrorizante e maravilhosa da minha vida." Ele a segurou mais perto. "Para mim foi a noite em que a vida começou de novo." Eles pararam de dançar e caminharam até a grande janela, olhando para as luzes de São Paulo que piscavam à distância. A história deles não era um conto de fadas sobre uma garçonete que se casou com um bilionário. Era uma história real sobre duas pessoas que se encontraram em meio aos destroços de suas próprias vidas e juntas construíram algo novo, não apenas para si mesmas, mas para o mundo ao seu redor. Eles provaram que o amor verdadeiro não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas sobre ter a coragem de construir um mundo imperfeito, mas autêntico, juntos. E essa, eles sabiam, era a única riqueza que realmente importava. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.